Porque nunca tiveram a experiência do amor de um pai. Inclusive nós temos uma ideia no Brasil e talvez no mundo de que o amor, o melhor amor ou o maior amor seria o amor de mãe, mas este é um engano, não desmerecendo as mães de maneira nenhuma. As mães, elas têm um papel fundamental e Deus foi quem criou e deu esta oportunidade, esta bênção para a mulher gerar filhos. É uma bênção concedida por Deus à mulher, mas quando nós realmente conhecemos o amor de Deus como um pai, ou o amor do único pai verdadeiro, é inigualável essa experiência. Nós muitas vezes comparamos o amor que nós
tivemos na nossa infância do pai com Deus, quando na verdade é praticamente impossível nós fazermos essa comparação, porque os nossos pais terrenos falham, alguns inclusive maltratam seus filhos, abandonam suas esposas, e por aí afora tem tantas situações em que o homem, o pecado do homem tem levado a esse entendimento de que quem pode amar de verdade é a mãe, e eu creio que as mães, o amor de uma mãe é incomparável, mas nós podemos afirmar com certeza que nada se compara ao amor do pai. Não o pai humano, mas o pai verdadeiro que é Deus. E daqui eu quero partir, pastor Robson, para que nós possamos meditar na palavra de Deus, lá no capítulo de Lucas, capítulo 15, que fala sobre a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Muitos pensam que essas parábolas são 3 parábolas, na verdade, mas na verdade elas são apenas uma. As 3 formam apenas um contexto. E o centro da mensagem desta parábola é o amor de Deus. Esse é o centro do coração de Deus quando nós meditamos nesse texto e nós vemos como o amor de Deus se manifesta e ele está querendo aqui mostrar este amor, né? E Jesus, ele está aqui comendo, na verdade, com fariseus e escribas, e é uma festa mundana, é uma festa onde não se tem nada do que poderíamos dizer da igreja presente, mas Jesus está aqui comendo com esses homens publicanos, pecadores. E assim, então, vamos ler este texto, amém, pastor Robson? Amém. Se o senhor quiser ler para me ajudar, eu lhe agradeço. Pode ler do versículo 3 até o 7. Amém. 15, verso 3 até o 7. Amém. E ele lhes propôs essa parábola, dizendo: que homem entre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la. E achando-a, a põe sobre seus ombros, cheio de júbilo. Chegando à sua casa, convoca os seus amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 juntos que não necessitam de arrependimento. Justos que não necessitam de arrependimento. Amém. Então, nós sabemos que a abelha, ela voa 3 quilômetros de distância para buscar o néctar, buscar o seu alimento, a sua matéria-prima, e quando ela volta, se ela tiver 50 caixas, ela sabe exatamente qual é a sua, pois a abelha é extremamente inteligente, mas não é assim com a ovelha. Então aqui, nós vemos aqui nesta parábola que Jesus dá muita importância para essa ovelha que estava perdida, e ele demonstra um amor muito grande quando ele diz que haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, né? O arrependimento é fundamental, mas haverá muito maior júbilo por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, mostrando aqui o amor de Deus para com esses perdidos. Por isso que quando nós lemos lá o texto de João 3,16, famoso texto que fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Deus mostra esse amor entregando o seu próprio filho, e parece uma contradição muito grande, entregar o seu próprio filho, mas Jesus, ele obedece a esta missão porque ele ama seu pai, ele conhece o amor do pai e sabia que o pai não ia deixar ele em maus lençóis, mas ele se submeteu à vontade do seu pai porque Jesus sabia o coração do pai. Será que nós sentimos o amor do pai alguma vez em nossas vidas? Será que nós sentimos o amor de Deus como pai? Eu sou agradecido ao Senhor por ter um pai temente a Deus, um pai natural, temente a Deus, e através dele eu posso sentir o amor de Deus em alguma medida. Claro que não completamente, porque nós todos, como seres humanos, eu como pai também sobre os meus filhos, eu tenho minhas limitações, meu pai tem as suas limitações, mas nós podemos sentir na vida dele esse amor de Deus porque ele coloca em prática os princípios da palavra, primeiro para com a esposa, né, a minha mãe, para com a fidelidade dele, com a sinceridade dele, para com a forma como ele age, como ele trata, como ele cuida dos filhos, a forma como ele nos criou ao longo da vida, não fazendo o que nós queríamos, mas dando para nós aquilo que nós realmente precisávamos, né? E muitas vezes dizendo não, corrigindo com a vara, repreendendo, exortando, incentivando, motivando, andando junto. Então nós podemos ver nesta caminhada de mais de 50 anos o amor de Deus na vida do meu pai natural, mas muitas pessoas infelizmente não podem sentir isso. Agora, a palavra ela foi escrita para que mesmo aquele que ainda não experimentou amor de nenhuma forma, tem pessoas que infelizmente nasceram, foram abandonados no mundo, não experimentaram o amor de mãe, não experimentaram o amor do pai, não tem pessoas ao redor para amá-las e elas desconhecem completamente o amor, mas a palavra foi escrita para que quando a pessoa recebe a revelação da palavra, ela vai receber no seu coração este amor vindo da parte de Deus. Então, agora vamos ler a parábola da dracma perdida, que diz assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, naquela época, as mulheres elas tinham o hábito de formar um colar com estas dracmas, com estas 10 dracmas unidas, né, umas às outras, no pescoço ou na testa. E era símbolo de um compromisso conjugal. Então, se ela perdesse uma dessas dracmas, estaria incompleto aquele colar ou aquele símbolo do compromisso. Então, ela ficava desesperada para procurar e tentar achar essa dracma. Não era nem pelo valor da dracma em si, mas era um valor muito superior por causa de um compromisso conjugal. Então, ela iria procurar essa dracma com uma avidez muito grande. E o Senhor Jesus compara essa dracma perdida justamente a esse pecador que se arrepende. Esse pecador que decide abandonar a sua vida mundana, pecaminosa, para retornar, para se encontrar com Deus, fazer um concerto com Deus, e Deus então entende que essa pessoa ela é digna de muito maior festa do que 99 justos que se arrependem. A parábola agora onde nós vamos ler neste momento, no versículo 11, parábola do filho perdido, do filho pródigo. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe.
e ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe. E eu gostaria de ressaltar esse versículo 20. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Eu gostaria de fazer uma oração, pastor Robson, para que o Senhor possa revelar o amor do Pai em muitas pessoas que hoje sofrem com traumas de infância, por violências sofridas, por abandono, pela falta da presença do Pai, pelo desajuste que isso causou na vida de tantas famílias. Hoje nós temos uma sociedade feminilizada e homens homens que eram para ser masculinos estão feminilizados. E mulheres que foram masculinizadas porque um está exercendo a função do outro, trazendo um desajuste muito grande para toda a família. Deus criou o homem e a mulher dentro de uma família como seres que se complementam. Um não é mais importante do que o outro. Mas muitas pessoas, infelizmente, vivem numa família onde a mãe tem que fazer tudo, tem que dar sustento, tem que colocar o pão na mesa, tem que cuidar da casa, tem que educar os filhos, tem que corrigir os filhos, tem que fazer praticamente todo o trabalho aonde não há a presença do Pai. E quantas famílias aonde há a presença do Pai, mas o Pai é ausente, o pai muitas vezes se envolve com bebidas, se envolve com vícios, se envolve com outras mulheres, se envolve com jogo, se envolve com tantas coisas que trazem uma vergonha muito grande para a família. E por isso o homem, na sua função de homem, de sacerdote do lar, está sendo ridicularizado nos dias de hoje, porque não assume uma função diante de Deus. Então, vamos orar? Pai, eu quero te agradecer e te pedir, agradecer pela tua palavra, pela tua revelação. Que o Senhor possa abrir o coração de todos aqueles que estão nos ouvindo neste momento e daqueles que porventura irão ouvir esta mensagem para trazer cura na sua alma. A tua palavra diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Que esta palavra ministrada sobre paternidade possa curar o coração de muitos homens e mulheres, de muitos filhos e filhas que tiveram problemas com seus pais na infância. Que sejam curados nesta noite pelo teu poder, pela tua autoridade. Nós sabemos das artimanhas do diabo para envergonhar e destruir a família, para envergonhar o reino dos céus, para tirar de nós aquilo que de melhor nós temos, que é o amor de um pai. Senhor, que o Senhor possa gerar muitos pais, muitos homens que se tornem verdadeiros pais sobre os seus filhos,
agindo como homens de verdade para trazer educação, amor, sustento, que sejam sacerdotes do lar, abençoando, impondo as mãos sobre a família, sobre a sua casa, para abençoar estas famílias, e que a tua glória se manifeste no meio das famílias da igreja, que nós venhamos a entender que não estamos apenas vivendo como o mundo está vivendo para apenas satisfazer os seus prazeres, mas nós temos funções no reino de Deus. Como homens de glorificar o teu nome, como pais de sermos sacerdotes para a família e várias outras funções, trazendo amor, trazendo conselho, trazendo educação, repreensão, correção, debaixo da tua autoridade, debaixo da tua palavra, vivendo uma vida piedosa diante do Senhor, para que o teu nome seja engrandecido e a tua paz se estabeleça. Que neste momento a tua palavra possa ser revelada aos corações e eles possam ser transformados e curados nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Então, a ovelha, quando nós lemos ali sobre a primeira parte da parábola, a ovelha ela se perde por estupidez, porque um dos animais, poderia dizer, mais burros, mais estúpidos é a ovelha. Ela praticamente não raciocina direito, não pensa direito. Ela também tem uma visão muito curta, ela não consegue enxergar distante. Então a ovelha ela acaba se perdendo por causa da sua estupidez. Já a dracma ela foi perdida por descuido, né, da sua dona, e agora está procurando esta dracma. Agora o filho pródigo, ele se perdeu por vontade própria. Ele tomou a decisão de trazer buscar a sua herança em vida, e nós lemos na palavra de Deus que a herança tomada antecipadamente, ela se torna uma maldição na vida daquele que pede. Então, muitos filhos que pedem para o seu pai, eu quero a minha parte na herança porque eu quero ir embora. Jamais faça isso, porque diz a palavra de Deus que isso se torna uma maldição na sua vida. E isso aconteceu na vida desse rapaz, quando ele perdeu tudo, só não perdeu a vida pela misericórdia de Deus. Mas ele perdeu todos os bens do seu pai, né? Eu poderia dizer que ele literalmente deixou o pai numa situação muito difícil, porque o pai teve que dividir aqueles bens. Ele tinha um outro filho. Se nós formos pensar que o pai tem 50%, né, da herança, eu não poderia dizer se essa regra valia na época, mas pelas regras de hoje, o pai e a mãe teriam direito a 50% e os filhos, cada um deles, teriam direito a 25%. Então, ele desperdiçou o patrimônio do pai, abandonou seu pai, rejeitou a comunhão do seu pai, abandonou suas funções que ele tinha possivelmente na casa e vai para viver dissolutamente em outros lugares. Perdeu tudo. E quando ele se dá por conta de tudo que ele tinha feito, ele diz no versículo 18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Irmãos, como é difícil quando nós temos pessoas cujos pais abandonam seus filhos e vão viver uma vida de miséria, passando fome, passando dificuldades, passando tormento. E esse moço, ele estava com tanta fome que ele estava disposto a comer as alfarrobas que os porcos comiam. E aí, nesse momento, ele lembra que ele tinha um pai rico, que ele tinha um pai amoroso, que ele tinha um pai que tinha tudo. Eu quero que nesse momento você lembre que nós temos um pai muito rico. Nós temos um pai que é muito amoroso. Eu, como pai natural, mesmo nascendo num lar cristão, sendo educado de acordo com a palavra de Deus, eu poderia dizer que eu tenho limites, mas meu Pai que está nos céus não tem limites. E eu ministro na tua vida dizendo, talvez o teu pai tenha tido e cometido tantos pecados que você o odeia, que você o rejeita, que você tem
sérios problemas em perdoá-lo. Mas lembre-se que agora você conheceu o Pai verdadeiro. Diz a palavra de Deus que só existe um Pai, só existe um Mestre, só existe um Senhor. Eu, hoje, exerço e eu ensino isso para os meus filhos, para os discípulos que nós temos andado juntos, que eu sou apenas alguém que Deus deu uma procuração como pai para cuidar dos meus filhos, porque o pai é Ele. Um dia eu vou prestar contas do meu cuidado sobre os meus filhos a Deus, e assim todo homem vai prestar contas. Né? Diz lá em Eclesiastes que cada um de nós vamos prestar contas a Deus da nossa vida, dos nossos dias, do que falamos, como gastamos os nossos dias e a nossa vida. E assim os pais vão prestar contas a Deus de como cuidaram dos seus filhos, ou deixaram de cuidar. Então, eu tenho limitações, mas meu Pai que está nos céus não tem limitações. Eu tenho um recurso limitado. Meu Pai que está nos céus é dono do mundo inteiro, do ouro, da prata. Eu tenho uma vida limitada. Meu Pai é o dono da vida e pode conceder vida eterna a qualquer um que buscá-lo como verdadeiro Pai. Então, nós como pais aqui na Terra, nós somos extremamente limitados e não podemos dar tudo o que nós gostaríamos aos nossos filhos. Mas o nosso Pai que está nos céus tem o melhor para nós. Sempre vai ter o melhor para nós. Então, nesse texto, quando o filho retorna à sua casa, a forma como o pai o recebe, esse pai demonstra o amor que ele tem pelo seu filho. Ele não olha para o prejuízo que ele teve com o filho. E eu vejo quantos pais ficam cobrando dos seus filhos coisas que aconteceram no passado, de perdas. Ah, porque tu bateu o carro, tu me deu esse prejuízo, tu quebrou isso, quebrou aquilo, tu fez dessa forma que eu não gostaria, e causam uma ruptura na família, uma ruptura no coração do filho. Filhos então vão para um lado, pais vão para outro, e a família está totalmente dividida. Sem falar na divisão que há entre marido e mulher, o que não é a vontade de Deus. Por isso, esse homem, quando ele recebe o seu filho, o pai, quando escuta o seu filho pedindo perdão, o pai diz aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. No coração desse pai não tem nenhum tipo de ressentimento. E eu gostaria que você, nesse momento, colocasse a mão aí no seu coração e dissesse: Senhor, tira todo o ressentimento do meu coração com relação ao meu pai. Meu pai é falho, mas tu és perfeito, Deus. Tu és perfeito, meu pai. O meu pai não me deu amor, mas o Senhor pode agora me dar todo o amor que eu preciso para preencher esse vazio do meu coração, para retirar de mim essa mágoa, para retirar de mim essa falta, essa perda que eu tive ao longo de tantos anos. E o pai diz: traz a melhor roupa, vestiu, coloca no dedo dele um anel e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Vamos fazer uma festa no dia de hoje. O pai não olha para o passado para trazer as acusações. E aqui, irmãos, aqui nós devemos olhar para o coração de Deus. Se você se arrepender de tudo que você fez lá atrás e chegar diante de Deus, Deus nunca vai acusar você, nunca vai trazer diante de você qualquer pecado que você cometeu lá no passado. Porque o que mais importa para Deus é que você achou o caminho de volta para casa. O que mais importa para Deus é que a sua criação, que estava perdida, agora Deus não faz apenas uma criação, agora Deus se torna o teu Pai, através do sangue de Cristo que foi derramado.
e traz, através desse sangue, a ti como não mais o filho unigênito que era Jesus, agora o filho primogênito, unigênito, agora é o filho primogênito. Porque você se torna irmão de Jesus neste sentido, e Deus Pai é também o meu Pai, assim como é Pai de Jesus, é o meu Pai, é o seu Pai. Esse é o amor de Deus. Quem vem trazendo esses pensamentos, dizendo que você não merece, que você é culpado disso, e muitas vezes, lendo a palavra, nós sentimos acusados, e não é por Deus, é pela nossa própria consciência, ou é pelo diabo que fica lembrando de nós coisas que nós fizemos no passado. E quantas vezes casais têm esse hábito de ficar lembrando coisas lá do passado para trazer acusação? E eu sempre lembro que a minha boca não pode ser usada pelo diabo para trazer coisas do passado para acusação. Lembre-se, quem acusa sempre é o diabo. Se você lembrar alguma coisa, algum pecado do passado sobre a vida do esposo, da esposa, do filho, da filha, do pai, não expresse isso. Porque o diabo é quem traz esses pensamentos para que você lance essa acusação e gere sentimento de culpa no outro. Gere mais ressentimento. Gere mais divisão. Isso não resolve o problema. O que nós precisamos é ter essa postura desse pai. Vamos fazer uma festa. Meu filho reconheceu que era pecador. Meu filho reconheceu o seu erro, o seu pecado. E agora ele está comigo, ele está vivo. Ele está aqui nesse momento. Eu tinha perdido meu filho, mas agora eu achei. Eu tinha perdido a minha ovelha, mas agora eu achei. Eu tinha perdido a minha dracma, mas agora eu achei. Esse é o amor de Deus. O amor de Deus é tão grande que Ele não olha para as nossas fraquezas, Ele não olha para aquilo que nós realizamos desde que nós venhamos a Ele com arrependimento. Veja que essa palavra é central aqui nesta parábola. Deus vai fazer uma festa muito grande por um pecador que se arrepende do que 99 justos. Uma festa muito grande. É muito maior o valor de uma ovelha achada do que 99 que estão no aprisco. Mas o pecador tem que se arrepender. É aquela situação que ele viveu no passado, ele agora abriu mão. Eu não quero mais essa vida para mim. Eu não quero mais essa miséria para mim. Eu agora quero voltar para a casa do meu pai. Nem que seja como um servo. Nem que seja vivendo lá no galpão, trabalhando com os servos do meu pai, porque o que eles comem, o lugar onde eles dormem, é muito melhor desse lugar que eu estou aqui agora. Então, nós precisamos olhar para nós e reconhecer isso. Será que a vida que nós vivemos é melhor do que a vida que nós temos nos aguardando nos céus? Será que nós estamos com essa consciência de que o amor de Deus é muito maior do que o amor que nós temos? Nós precisamos ter essa consciência. Jesus, ele está nessa festa mundana, e ao falar sobre os 3 tipos de perdidos, ele está querendo dizer: Deus te ama. Não importa quem tu sejas, Deus te ama como Pai. Ele é um Pai amoroso. Ele é um Pai que não traz acusação, ele apenas quer tirar a roupa suja que nós estamos, os calçados sujos. Ele quer tirar a nossa sujeira, quer nos dar um banho, quer nos colocar roupas novas. Além disso, quer colocar um anel no dedo, que era um sinal de uma honra muito grande, dizendo para todos: este é meu filho. Ele não vem aqui como servo, ele é meu filho. Um dia nós estaremos na presença de Deus. E Deus vai declarar para multidões e multidões de anjos: aqui estão os meus filhos, que se arrependeram, que foram fiéis,
que abandonaram a sua vida e me reconheceram como Pai verdadeiro. Um dia o Senhor vai declarar, assim como este homem me declarou: esse é meu filho, ele estava perdido, mas eu o achei. Glória a Deus. Este texto, irmãos, do versículo 20, e levantando-se foi para seu pai, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele correndo, o abraçou e o beijou. Esse é um texto que explica o que é o centro do Evangelho. O coração do Evangelho é o amor do Pai. Esse é o centro da mensagem do Evangelho. Porque Deus amou o mundo. Mesmo o mundo sendo pecador, mesmo o mundo tendo rejeitado seu próprio filho, Deus amou o mundo antes mesmo da garantia de nós aceitarmos o sacrifício do seu filho. Deus amou o mundo incondicionalmente. Essa é a forma como Deus vem até nós e entrega o seu único filho para que nós pudéssemos reconhecer este sacrifício e reconhecer a nossa miséria, reconhecer as nossas limitações, reconhecer as nossas doenças espirituais, reconhecer a nossa miséria da alma, o vazio da alma e dizer: eu preciso de Deus. Eu quero voltar para casa. Eu quero voltar para minha casa, que é a casa do meu Pai. Quantas pessoas hoje vivem perdidas? Não tiveram o amor de pai em casa, às vezes mal tiveram o amor da mãe, e por isso rejeitam qualquer coisa que se chama pai, não podem ouvir falar na palavra de pai, mas hoje eu quero apresentar a vocês este pai, o verdadeiro pai. Essa é a minha referência. Eu tenho um pai que me abençoa tremendamente até hoje. Apesar dos seus 87 anos, eu ainda vejo Deus na vida dele a cada dia. Pequenas mostras, pequenas provas de que é um homem de Deus porque está cheio da presença de Deus, cheio do amor de Deus, cheio da misericórdia de Deus, cheio do perdão de Deus, cheio da alegria de Deus, cheio da força de Deus. Mas eu quero dizer que Deus ainda, apesar de tudo que ele viveu, e apesar de tudo que eu possa viver, talvez eu nunca seja um pai melhor do que o meu pai, mas mesmo que eu conseguisse ser um pai melhor do que ele, eu nunca vou chegar nem aos pés daquilo que é Deus como pai na minha vida. Porque Deus fez o que jamais ninguém poderia fazer. Deus nos concede honra. Veja bem, diz a palavra, esse homem aqui deu para o seu filho um anel, roupas, sapato e muito alimento. Além da casa e do amor, Deus fala na sua palavra que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E aí Paulo vai dizer, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada. Ou seja, há uma coroa que nós seremos coroados num sinal de honra. Há um lugar à mesa de uma festa tremenda que está sendo montada pelo Senhor para aqueles que têm o novo nome escrito no livro da vida, que estarão assentados naquela tremenda festa, aonde vai haver música, aonde vai haver louvor, e nós estaremos assentados com Jesus Cristo no centro desta mesa, nos alegrando, e na presença do Pai. Nada mais pode encher o nosso coração do que a presença do Pai. Em nenhum momento nós devemos olhar para Deus como um Deus carrasco, como um Deus que quer destruir o mundo, não. O mundo vai ser destruído por causa do pecado dele mesmo. O mundo será destruído e pessoas vão ser lançadas no inferno porque rejeitaram o amor de Deus. Deus está com os braços abertos, oferecendo amor através do seu Filho, reconhecendo o sacrifício dele, a dor dele, para pagar o meu pecado, a minha dívida, a minha transgressão. Mas muitos, infelizmente, estão rejeitando este amor. Mas Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus que ama os seus filhos. Qual foi a última vez que você se sentiu um filho?
Lembra? Hoje eu estava na rua e eu lembrei de uma situação e Deus falou muito comigo. E Deus disse assim: vem, confia em mim. Eu tenho melhor para ti. Eu sou teu pai. Eu sou aquele que pode abrir portas onde não existe. Não olha para ti, olha para mim. Não é de acordo com aquilo que tu faz, de acordo com o que tu merece. Não, é o meu amor para contigo. Eu quero te abençoar porque eu te amo. Deus quer te abençoar não porque você faz algo por merecer. Ele não vai te abençoar porque você desperdiçou todos os bens, desperdiçou toda a tua vida em inúmeros pecados, em inúmeras transgressões. Ele quer te abençoar porque ele vê em você a criação dele. Ele vê em você o que você vai se tornar quando você estiver debaixo da presença dele, transformado pelo sangue do seu filho, pelo poder do Espírito Santo. Ele pode te fazer um filho amado, restaurado, com vestes novas, com mente nova, com coração novo. Esse é o nosso Deus que é Pai. Nós precisamos resgatar no nosso coração essa mente de que nós temos um Pai. O Brasil, infelizmente, é uma nação, e eu poderia dizer que todas as nações católico-romanas enfatizam demais a mãe, a Maria, as idolatrias femininas, enfatizam demais, mas desaparece a figura do pai. A figura do pai praticamente desapareceu. Por que isso? Porque o diabo detesta a figura do pai. O diabo rejeitou, ele quis ser maior do que Deus, maior do que o pai, quis usurpar a figura do pai. E por isso que ele não suporta essa figura de Deus Pai. E aí ele vem para querer exaltar a mãe acima da figura do pai. E nós temos que ter esse cuidado, para que não venhamos entrar nesse caminho de achar e de declarar que o amor de mãe é incomparável. Nesse mundo até pode ser. Neste mundo até pode ser. Mas nunca será um amor absoluto. Parece que sutilmente está se colocando o amor de mãe para que os olhos virem para a mãe e esqueçam o pai. Exatamente. Essa é a artimanha do inimigo. E com isso as pessoas acabam rejeitando a Deus como pai, acabam rejeitando a figura de Deus como Deus. Né? Toda figura masculina, hoje, ela está sendo literalmente rejeitada. Por isso que a palavra de Deus fala que nos últimos dias os homens seriam mais escassos do que o ouro de Ofir. Por quê? Porque estão se feminilizando, baseados numa cultura que foi ensinada de apenas buscar a figura da mãe, se espelhar na mãe. Não apenas as meninas, mas principalmente os meninos estão fazendo isso. Então, nós que somos igreja, nós devemos lembrar que na minha vida, na vida de qualquer membro da igreja, de qualquer cidadão deste mundo, a figura do pai é soberana. A figura do pai é extremamente importante. E para concluir, gostaria de dizer que havia um quarto tipo de perdido neste texto, que era o filho pródigo, o filho perdido em casa. O filho perdido em casa, ele não conhecia o amor do seu pai. Ele ficou com ciúmes porque o pai fez uma festa. Ele ficou com ciúmes porque o pai deu presentes. Ele ficou com ciúmes porque o pai o abriu, o recebeu de braços abertos depois de tudo que o filho tinha feito. E muitas vezes nós estamos assim. Estamos na casa do nosso pai e estamos murmurando e reclamando porque o nosso pai tem abençoado tantas pessoas e nós ficamos
enciumados, nós ficamos como que com muita raiva, porque Deus está abençoando outras pessoas, mas não está olhando para mim. Na verdade, nós já temos tudo. Nós que temos a Deus, já temos tudo. Nós temos o amor do Pai. Mas às vezes não sabemos apreciar o amor do Pai. Não sabemos reconhecer o amor do Pai. Que vocês possam, que nós possamos reconhecer este amor de Pai e agradecer a Deus e lembrar, Deus como Pai nunca vai te acusar. Ele está sempre te recebendo de braços abertos, mas é necessário arrependimento. Que o Senhor te traga muita paz. Muito obrigado, pastor Robson. Que o Senhor abençoe a vida de cada um dos irmãos. Eu estou terminando por causa do tempo, né?